Estamos em festa, são 20 anos de programa Desafios e mais uma convidada especial. Hoje eu converso com a secretária de Educação do município de Aracruz, Ilza Rodrigues Reale. Ilza, uma alegria recebê-la no programa Desafios. Eu que fico muito feliz e honrada de estar aqui, pela primeira vez, até porque sou uma telespectadora assídua, conheço desde o início do programa. Isso então, é bom, tá vendo? Nossa audiência está grande lá em Aracruz, com hein? Com certeza, a gente está acompanhando o programa há muitos anos, desde que ele foi para o ar, a gente vem acompanhando. Que bom. E sempre com muito sucesso, com muito aprendizado e com muita palavra de Deus, que é gostoso, né? Glória de ouvir a Deus. aquela palavra no final. Mas, Ilza, você está aí na área da educação e como secretária lá em Aracruz. Eu quero aproveitar, porque você é uma autoridade, né, para falar sobre educação. E nós temos muitas pessoas que abandonaram os estudos ou não estão levando os estudos a sério. Qual a palavra da nossa secretária de Educação? Primeiro, que nunca é tarde para aprender e nem voltar para a escola. Sim. É muito importante que você deu esse passo de lembrar, mas eu tenho 30 anos, 40 anos, não importa quantos anos você tem. Existe sempre algo a aprender, a crescer. Então, você que parou, ou você que está levando a escola na brincadeira, às vezes vai para aula um dia, falta outro, ou na escola, é como se não fosse tão importante para você. Eu queria te dar um conselho. A escola é a porta do futuro. Se você não tiver... Hoje nós vivemos uma era do conhecimento, pastor. Então, hoje, diploma, eu acesso... Antigamente, com diploma, você acessava qualquer empresa. Sim. Hoje, o diploma, ele não vale mais. Você chega com diploma, chegam 15, 20 com o mesmo diploma, igualzinho o seu. E o que vai valer? O conhecimento. Então, na entrevista, na avaliação, daquela empresa, quem demonstrar mais conhecimento é o que vai acessar o emprego. Então, ou seja, não perca o tempo, né? Já que está estudando, estude. Estude, adquira conhecimentos. Adquira, porque eu falo às vezes isso para o meu filho. Falo para ele, olha, eu quero nota, mas eu preciso que você estude e que você esteja acima da média, porque tem essa palavra, às vezes tem um sentido pejorativo, a mediocridade, né? Muita gente está muito ali só na média, da média para baixo, e, na verdade, o mercado, as grandes empresas, as grandes corporações estão com os olhos voltados para aqueles que se destacam. Estão acima da média. Então, é muito importante isso. Tem uma professora que encontrei segunda-feira no Congresso de Professores em Aracruz, que eu me orgulho daquela professora. Há anos atrás, essa menina havia estudado ensino médio comigo. E quando chego na escola, eu já supervisora educacional, ela estava varrendo a escola. Eu olhei para ela e falei assim, fulana, vamos conversar, vem cá um pouquinho. Aí quando eu falava assim, quando eu fico olhando você transitando na escola, com uma pose diferente, com essa autoridade, e com tanto conhecimento das coisas, entendendo de tudo, e eu com essa vassoura aqui no pátio na mão, eu choro. Mas você pode mudar a história. Porque o importante não é o começo, é o final. Ainda dá tempo. Você ainda é muito jovem, na época ela estava com 28 anos para 29. Tinha só o 6º ano, olha só, hein? Falei, olha, eu acho que dá tempo de você mudar, mas eu trabalho à noite. Falei, eu converso com o diretor e você vai para o dia e vai estudar à noite. Você vem para a escola. E assim essa moça fez, e aí ela volta para casa, conversa com o esposo, que não aceitou de jeito nenhum ela estudar, mas ali ela insistiu, hora de ela dormir em casa, e ela não dormia, ele não deixava, mas ela enfrentou tudo. Olha que coisa interessante, pastor, ela formou-se professora, ela tem 2 cadeiras. Olha só. Ela é efetiva no município da Serra, efetiva em Aracruz, e eu falo uma coisa assim, hoje, quando ela me encontrou no congresso, ela abraçou e chorou, falou, Ilza, aquele dia para mim foi um dia histórico na minha vida. Quando eu enxerguei que não era tarde, quando você falou assim, nunca é tarde para recomeçar. E ela recomeçou, retomou o estudo, e hoje fala assim, hoje ela, assim, a vida mudou. Essa moça hoje adquiriu carro, casa, trabalhando como professora. E olha, vamos aproveitar, quem sabe Deus nos está usando esse momento para falar ao coração do nosso telespectador, para que ele não desista. E dê um passo agora, tenha atitude. Um passo. Não importa a idade, volte a estudar. E interessante, porque se você não mudar a sua história, não querer mudar, ninguém vai mudar. É você que tem que mudar. A gente precisa aprender a vencer as nossas frustrações, largar o passado no passado, virar a página e seguir em frente. E seguir em frente. Né? Agora, Ilza, uma coisa bacana que você
mesmo como secretário de Educação de Aracruz, você faz questão de expressar a sua fé em Jesus Cristo, que é algo comum dos meus entrevistados aqui. Quantos anos tem que você está falando de Jesus para o povo? Olha, tem quase 30 anos. Bom, quantos anos? Eu tenho que falar então que tem 52 anos, vai fazer 52 que eu falo de Jesus. Você foi nascido na igreja? Quando eu nasci, né, nasci num berço evangélico, então assim, desde um aninho, 2, quando as primeiras palavras foi auia, auia, já ia para a igreja dizendo auia, levantava a mãozinha assim, então, e logo aos 3 já cantava. O meu pai, se eu não cantasse um hino no culto, eu acabava com o culto. Eu ia para um canto, corria, tinha que me dar o microfone. Então era uma coisa muito engraçada. E quando ele dobrava o joelho para orar, meu pai, homem de muita oração, eu dobrava com ele. Era pequenininha, mas eu queria orar com o meu pai. Olha só. E então toda aquela coisa de falar com Deus, conversar com ele, essa intimidade com ele, eu aprendi no lar, não foi na igreja. Durante todos esses anos, você nunca esteve fora, sempre na igreja? Sempre na igreja. Não consigo ficar longe de Jesus. Tentei umas 2 vezes. Me dei mal, volta correndo chorando. A ausência daquela comunhão não quero nunca mais sentir. Para aquela pessoa que está em casa agora nos assistindo e se afastou da igreja. Olha, eu te dou um conselho, volte correndo, porque sem Jesus não dá para viver. A coisa mais gostosa que tem é ter uma vida de sucesso na presença do Senhor. Eu digo para você, a minha história de vida, se eu tivesse muito tempo para contar, ela daria um livro, talvez você ficaria assim até o dia inteiro ouvindo. Mas, e eu quero motivar você a escrever seu livro. Ah, você quer motivar? Quero motivar você a escrever seu livro. Conta a sua história. Pastora, a história ela é muito bonita, de superação, uma história de superação. É o programa Desafios. Desafios, tem tudo a ver com o programa. Né? A vida o que passamos, a trajetória de vida difícil, né? Numa cidade conservadora de sobrenomes, e Deus me levantar com promessas e cumprir a promessa na minha vida, porque sempre o servi com amor. Então, você quer ter uma vida de sucesso, uma vida onde as coisas aconteçam, chegue-se a Deus, não tem jeito. Você não vai conseguir nada longe de Jesus. Ô Ilza, sabe, na sustentabilidade, uma das áreas é a espiritualidade. Qual a importância do nosso telespectador se voltar para esse Jesus que você, olha só, você não deixou Jesus porque você se tornou uma secretária de professora, agora é secretária de educação de um município. Você é uma autoridade, mas continua expressando a sua fé em Cristo, inclusive fazendo uso da sua fé para te auxiliar nas suas atividades. Já é o 3º mandato de secretária, né? Fui de desenvolvimento social, onde eu deparei-me com muita dor naquele primeiro momento, e eu conseguia transmitir o amor de Deus e um conforto àquelas pessoas no meu trabalho, através desse Deus que nós conhecemos e desse amor que alcança a todos. E como educadora, eu não consigo separar, aliás, como pessoa mesmo, não dá, porque onde eu estou, Jesus está. E se eu estou em qualquer lugar, Ele está comigo, eu preciso falar da sua presença na minha vida. É impossível não falar desse Jesus, eu não consigo não falar. Então, todos que estão ao redor, seja colega secretário, seja prefeito, não importa, governador, vai ouvir, porque o coração está cheio. E a Bíblia diz que a língua, a boca fala do que a alma está cheia, o coração está cheio. E o velho apóstolo Paulo, ele ensinou que nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Agora, quanto mais daquilo que Deus fez na vida da gente. Né? Ô Ilza, o que o nosso telespectador precisa fazer, então, para ele ter esse Jesus que vem impactando a sua vida aí nessa trajetória dos 52 anos? Olha, a primeira coisa é você entregar sua vida para Jesus e deixar Ele dirigir a sua vida. Porque uma coisa é aceitar a Jesus. Isso é bom, eu posso chegar e aceitar, mas isso não muda tanta coisa. Mas quando eu decido entregar a vida para Jesus, dirigir a minha vida, aí as coisas mudam. Eu vi uma frase essa semana que eu achei assim, muito bacana. Nós precisamos entender a nossa necessidade de ter Deus. Nós precisamos entender a nossa necessidade de ter Deus. Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou dependente e vivo nessa dependência, Deus nos dá sempre uma história para contar. É verdade. Não é isso? Essa dependência é que nos faz feliz. Dependemos dele. Verdade. Ilza, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns, sabe? Porque Obrigada, é muito professor. bacana a gente receber aqui no programa Desafios, não somente uma telespectadora, mas ela é uma das autoridades que nós temos na área da educação aqui no Estado
e que fala de Jesus com essa convicção, com essa firmeza e com essa ousadia. E eu falo uma coisa que eu quero assim, como Deus tem honrado a minha vida no meu trabalho por não ter me calado, né? Hoje nós estamos no ranking estadual no 6º lugar no IDEB do Estado do Espírito Santo. E já, quando assumi, éramos o 11º lugar. E com o nosso trabalho fomos para o 6º. E eu digo, estamos desafiando para conquistarmos o 1º lugar. E vai chegar lá. Nesta avaliação próxima, agora que estamos fazendo de tudo, né, todos os esforços para chegar lá. E no nome de Jesus, nós realmente alcançaremos esse desafio que nós colocamos como meta para o município e estamos todos muito engajados para alcançarmos essa vitória. Vai chegar e conte com Jesus, a gente aqui. Nós estamos lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querida, mais uma vez, Deus te abençoe e leve meu abraço para toda a comunidade Aracruz. Pode deixar que eu darei esse abraço, pastor. Deus te abençoe. Se Deus quiser, juntos estaremos logo em breve. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com a Ilza Rodrigues Reale, ela que é secretária de Educação do município de Aracruz. É essa alegria, esse vigor que o mundo não dá. Que você não vai encontrar na bebida, nas drogas, né? Na prostituição, aliás, em nada, nos bens materiais, no lazer, no prazer. Só Jesus, a alegria do Senhor, a nossa força é. Mas para isso você precisa entregar a sua vida para Jesus. Desafios, volta já. Estamos em festa, são 20 anos de programa Desafios e mais uma convidada especial hoje, a jovem arquiteta Vivian Monteiro Malta. Vivian. Tudo bem? Alegria receber você aqui. Obrigada. E você faz parte da nossa festa, viu? Obrigada. Fico feliz de estar aqui. Que bom, a alegria é nossa. Vamos lá, você se formou em arquitetura. Isso. E agora já está indo, tem novidades aí? Tenho. Agora, provavelmente em setembro, vou fazer um mestrado. Acabei de passar em um programa na Europa. Durante a graduação eu fiz também um período de estudo em Nova York, que eu fiquei 1 ano e meio lá. Bacana, Vivian. Pelo Ciência Sem Fronteiras. E agora, quando eu voltei, eu já voltei pensando em fazer um mestrado fora. Então eu voltei focada em concluir os meus estudos aqui, concluir a graduação que eu fiz na UFES e me inscrever em um programa para fazer mestrado fora. E você falou uma palavrinha aí muito bacana, foco. Foco, Esse tem um executivo, que é muito meu amigo, de uma multinacional, e ele disse que a nossa maior deficiência ou dificuldade do ser humano é concentração, foco. Qual a importância do nosso telespectador focar nos estudos? Olha, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito aos estudos, porque eu sempre tive esse exemplo dentro de casa, pela minha mãe, pela minha família, e porque eu sempre enxerguei a educação como algo realmente libertador. O conhecimento é libertador. Quanto mais você estuda, mais você aprende, você cria pensamento crítico. Inclusive, eu tive uma experiência incrível em Nova York, porque quando eu fui para lá, eu vi uma cidade que é muito voltada à carreira, ao conhecimento, pessoas que estão buscando isso. E aí eu tive mais certeza ainda de que me dedicar aos estudos também era parte da minha caminhada cristã. Porque eu vi que para alcançar essas pessoas, eu precisava primeiro ser admirada em termos de carreira, em termos de estudo, para aí, então, elas me ouvirem a respeito do que eu podia falar de Jesus para elas. Elas precisavam ver em mim uma boa estudante, uma boa profissional, para levar em consideração qualquer outra coisa que eu fosse falar para elas. Então, para falar de Jesus, eu precisava também ter conhecimento. Mas, Vivian, e aquela pessoa que está em casa, mas ela abandonou os estudos ou não está, sabe, levando o estudo a sério? A sua palavra para elas. Eu gostaria de incentivar as pessoas a estudarem, porque eu acho que é através do estudo que a gente consegue ter mais oportunidades. Quando você estuda, você vê como existe uma vastidão de conhecimento, uma vastidão de tópicos, de coisas que podem ser feitas no mundo. E aí isso te abre novas oportunidades. Eu vejo que muitas pessoas, até muito jovens, pessoas da minha idade, às vezes focam muito em dinheiro, o que é importante no mundo, mas o conhecimento também pode te abrir muitas portas. Então eu acho que todo mundo deveria... Porque ter dinheiro sem conhecimento... Você pode fazer um mau uso.
está correndo o risco de perder. Justamente. Não é isso? Sim. E você falou também sobre conhecimento. Tem um livro bacana, que é um livro comum, tenho certeza, para nós dois, e que nos ensina a amar o conhecimento. Isso. Lá está escrito assim, felizes os que leem, em outro texto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tudo passa pelo conhecimento. Justamente. Eu sempre gostei do conhecimento e, através da Bíblia, eu aprendi a amar ainda mais o conhecimento, porque eu acho que Deus é o ser mais racional do universo. Isso quer dizer que você lê Bíblia, é? Leio. É um arquiteto que lê Bíblia. Sim, é o maior arquiteto de todos. É a primeira pessoa em quem eu tenho que me basear para criar qualquer coisa, para planejar qualquer coisa. E na Bíblia Deus sempre fala sobre, inclusive, amar a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Mas o entendimento, ele passa pelo lado intelectual. Então, eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende sobre o próprio mundo, a própria criação, a gente entende mais sobre a natureza de Deus. Quanto tempo tem, ou quantos anos, melhor, perguntando, que você faz questão de professar essa fé em Deus, em Jesus Cristo? Eu vou à igreja desde criança. Eu fui criada na igreja, digamos assim, né? E eu sempre me identifiquei com a fé em Jesus. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 12 ou 13 anos, eu lembro que eu perguntei para Deus. Eu falei, Deus, eu gostaria de saber se essa foi uma decisão minha ou se eu estou apenas acostumada com esse ambiente ou acostumada com ir à igreja. Porque você era levada? Porque eu sempre fui, desde criança. E aí eu me lembro claramente de ter essa certeza no meu coração, de que era uma decisão minha e que era também o amor de Deus sendo demonstrado na minha vida. Algumas pessoas sabem, eu perdi meu pai bebê, eu tinha 1 ano de idade, então eu fui criada pela minha mãe, que sempre fez um papel excelente, mas Deus teve uma importância muito grande na minha vida, porque eu sempre vi Ele preenchendo essa lacuna, digamos assim. Eu acho que Deus, Ele tem esse poder de suprir qualquer que seja a necessidade que a gente tem na vida. Então, Ele sempre foi o meu pai. Então, quando eu estava com uns 12 ou 13 anos, eu sempre fui à igreja, mas eu me lembro claramente desse dia, que foi o dia que eu realmente pensei com o meu coração e vi que essa era uma decisão minha. E desde então, eu sigo sendo cristã. Como é bom a gente ouvir, sabe, uma pessoa como você, esclarecida, que gosta de estudar, fala com conhecimento. E não foi porque você perdeu lá atrás o seu pai, na verdade você acabou tendo um pai mais soberano ainda, que é Deus, e fez dele o seu refúgio, não é isso? Sim. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que a gente não consegue compreender, né? Porque eu não tenho um pai, ou porque ele morreu. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que deixar essas coisas, não ficar apegado a isso, que é algo que aconteceu, é ruim, é triste, mas ver o tanto de outras coisas que existem. Tirar o foco das coisas negativas e voltar para as positivas. Quantas coisas boas, né? Justamente isso. Você é mais uma história de superação aqui no programa Desafios. E Vivian, olha, existem filhos, isso é muito triste que eu vou falar aqui, são órfãos de pais vivos. Sim. Eu acho que nesses casos é até mais difícil, muitas vezes, assim, quando eu vejo que os pais estão ali e esses filhos se sentem talvez abandonados, né? Porque o pai poderia ser um pai presente, mas não é. Porque no meu caso eu sei que ele não teve escolha de ser. E eu tive uma família que me deu muito suporte. Eu sempre tive muito amor da minha mãe, eu sempre tive muito amor de tios, de primos que tentaram suprir essa perda. Então eu sempre me senti muito amada. Eu acho que todo mundo tem essa necessidade de se sentir muito amado. E o que o nosso telespectador precisa fazer em casa agora para ele receber esse Jesus, sabe? Ter esse Deus que tem sido assim, o seu alicerce? Olha, eu acho que para receber Jesus, a gente tem que, né, como a própria Bíblia fala, professar que você quer receber esse Jesus. Quando você está disposto a abrir o seu coração e você declara que você quer conhecer Deus, Ele se achega a você, porque isso é o que Ele mais quer. Ele está
de braços abertos. Ele já enviou Jesus, Ele já nos ama, então Ele já está disposto a caminhar conosco. Então, quando a gente abre o coração e fala, Jesus, eu quero conhecer, eu quero sentir a sua presença na minha vida, Ele vai passar a fazer parte. É um relacionamento pessoal. Com certeza. E tem que partir da pessoa, não é isso? Partir da pessoa, justamente. Vivi, eu quero agradecer você ter atendido o nosso convite. Parabéns aí pelos estudos. Obrigada. Continue. Dê um abraço à sua mãe. Obrigada, vou dar sim. Deus te abençoe. No programa de hoje eu conversei com a arquiteta, a jovem arquiteta Vivian Monteiro Malta. É simples assim. Precisa entregar a sua vida para Jesus. Mas a gente precisa entender, sabe, aqui dentro, a nossa necessidade de Deus. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já. Pergunta, R$100, pisado, alguém ainda quer? Com certeza. Deixou de ser R$100? Não. Deixou? Não. Mas tá amassado e pisado, deixou? Não. Então, peraí. Agora eu vou dar um jeito de vocês não quererem mais R$100. É R$100. Eu sei que tem gente que tá dizendo, ô rapaz, faz isso não. Ó, água com terra vira o quê? Lama. Lama, né? Aí eu pego R$100, ó. E passo o quê? Na A lama. lama. Mas alguém ainda quer R$100? Com certeza. Quer ou não? Se alguém encontrar R$100 desse jeito, ele pega ou não pega? Pega. Pega. Porque ele pode estar assim, cara, pisado, amassado e sujo de lama. Mas ele nunca deixou de ser o quê? R$100. E nunca perdeu o quê? O valor. Olha pra mim. Pois igual essa nota, somos cada um de nós. Nós somos essa nota. Podemos estar pisados, amassados, até sujos de lama. Até a nossa família não quer nada com a gente. Ou as pessoas sentem vergonha de dizer que nos conhecem. Mas a gente nunca deixou de ter valor para quem? Pra Deus. Deus nunca deixou de te amar. Olha o que Deus faz contigo. Ele conhece você na essência do que é. Vocês me entenderam ou não? Esse Deus te valoriza. Esse Deus te ama de... Verdade. Agora sabe o que é o problema? Sabe qual é o problema? É que ele te dá valor. Agora o ser humano não valoriza Deus.